Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor nos ensina, assim como quando ali ele entregou uma palavra a Abrão, sai da sua parentela e vai para um lugar que te mostrarei, e ali saiu a peregrinar pela terra. Assim, como sabemos que o alvo daquele que recebe um chamado é alcançar uma terra distante, aonde na verdade a nossa terra prometida é do alto, a celestial. E aqui, enquanto nós estamos de lugar em lugar, nós compreendemos aquilo que o Senhor nos ensina, que de geração em geração não há novidade. Do tempo do Senhor, assim como no tempo de Abrão, que depois Abraão, por Abba Pai, através de Cristo, aquele que o Verbo era Deus e estava com Deus, se manifestou o Filho por adoção da multidão, daqueles que saem da multidão e se converte através do unigênito, o primogênito de toda a criação, ressurreição para todo aquele que nele crê, não pereça, tenha vida com abundância, alcança a ressurreição do último dia, assim como não habita em templos feitos por mãos humanas, mas a um coração contrito, o espírito quebrantado não despreza. Nota-se que de cidade em cidade da qual nós vamos passando, sempre não há novidade. As lutas que se levantam, mas uma coisa é certa, sempre quando saímos de uma e entramos na outra, a maturidade vem a nos agregar. Nós aprendemos a lidar com as muitas adversidades. Assim, a cada vez nós sentimos mais aperfeiçoados na fé, devido àquilo que o Senhor nos apresenta e nos submete, seja nas muitas provações, como até mesmo nas tentações, assim como não há tentação que sobrevenha da própria carne, e nós somos mais bem preparados, uma vez que não há novidade naquilo que se levanta, mas há sim um aperfeiçoamento, uma maturidade em cada lugar daquilo que ele nos apresenta. Mas aquilo que está a nos apresentar não há novidade, é sempre a mesma coisa que se acontece, o que se levanta, as adversidades, os inimigos, é tudo a mesma coisa. Mas o que acontece na verdade é que nós alcançamos mais experiência com a maturidade e aprendemos a lidar sendo aperfeiçoados. Isso é o mais importante. Nota-se que estamos crescendo no Senhor. E crescer no Senhor e ser cheio do Espírito, sempre lembrando que a vanglória é maligna. Assim como aquilo que se conquista perante o Senhor, ao decorrer dos anos, sempre com luta, sempre com perseverança, um pouquinho de astutícia é fácil de se perder tudo aquilo que se alcançou. Por isso a palavra nos fala da vigilância, porque aquilo que se conquistou com um pouquinho de astutícia é fácil de se perder e do vaso se romper e perder tudo aquilo que se conquistou.
Por isso, a maturidade é que nos mantém o discernir e a constância, a fim de não perder jamais aquilo que. Lembrando que o Espírito, a nossa capacidade vem dele, mas também houve um esforço da nossa parte por mantê-lo, esta chama acesa em nós, assim como a palavra é um fogo consumidor. É essa brasa que deve sempre arder no nosso interior, aonde nem mesmo a água terrena é capaz de apagar, e sabemos que este fogo lambe a água. Por isso compete a cada um que preserve este fervor espiritual, aonde o Espírito concede segundo a medida da capacidade de cada um em acumular este fogo do Espírito Santo. Porque, na verdade, é através do exercício que se acumula e alcança esse fogo consumidor. Mas um pouquinho de astutícia, assim como vanglória, é maligna e é fácil de retroceder. Mais uma vez, a palavra também nos garante que aquele que tem o nome inscrito e persevera, ele é aquele que nos ensina a dar-te a coroa da vida. Assim como aquele que tem esta garantia, jamais queira retroceder, onde a palavra diz impossível aquele que foi iluminado e teve um encontro com Cristo querer retroceder às densas trevas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.